Olá, futura professora de História, futuro professor de História. Seja muito bem-vindo à disciplina de História da Educação. Hoje nós vamos trabalhar práticas de educação no Brasil colonial. Eu sou o professor Cláudio Neto e vou acompanhar vocês durante essa disciplina. Vamos lá? Bem, o que a gente vai focar hoje? A gente vai focar em ver quais são os currículos que estão circulando no Brasil colônia, né? Quais eram os objetivos sociais, os modelos de sociedade, o que eles entendiam por essa sociedade e quais as práticas educativas ou práticas pedagógicas que eles executavam nesse caminho, ok? Então, sempre que aparecer estes ícones, você já sabe do que está se tratando, certo? Bem, mas antes da gente começar isso, como historiadores que somos, ou historiadores que seremos no futuro, é preciso falar um pouco sobre periodização. O que é periodização? Periodização é você fazer um recorte temporal, dividir o tempo em períodos, né? E a periodização é um dos exercícios das ações fundamentais de nós historiadores. Nós, a todo tempo, estamos periodizando, fazendo recortes temporais para compreender, uma vez que a história da humanidade é muito vasta e não há como você dar conta dela por inteiro. Então a gente sempre a divide. E essa periodização sempre fica a critério do próprio historiador ou historiadora. Ele vai criando critérios para periodizar. A mesma coisa acontece com o Brasil colônia. Há diferentes tipos de periodização. Aqui eu selecionei 2 tipos de periodização para a gente ter como exemplo. Esse daqui é a periodização adotada por Silva e Amorim e é inspirado na periodização que Saviani deu para o período colonial, né? Saviani, Silva e Amorim adotam como recorte espacial que o período colonial foi dividido em 3 partes, né? O período colonial ele vai se estender de 1549 com a chegada dos jesuítas e vai acabar em 1808 com a chegada da família real ao Brasil, né? A família real portuguesa que chega ao Brasil fugida de Napoleão Bonaparte. E que dentro desse recorte temporal do Brasil colônia, você tem 3 marcos temporais, que seria o período heróico, o período Ratio Studarium e o período pombalino, né? Essas marcações temporais ele dá devido às práticas educacionais e à estrutura organizacional da educação que é dada. Então, o primeiro marco é um marco do período heróico, onde você tem uma relação, uma organização do trabalho pedagógico muito mais livre, muito mais dinâmico, nesse processo de colonização. Já o segundo marco é quando entra em vigor a Ratio Studarium, que é a Constituição jesuíta, que vai indicar como deve ser o método de estudo e de ensino de um jesuíta. E aí, dessa organização anterior, que era uma organização escolar ou educacional mais livre, vai então se engessar dentro de certos padrões da escola jesuíta. E o último período é o período pombalino, que vai romper com a estrutura anterior e vai criar, ao invés de uma estrutura de organização da educação por base no religioso, para a base leiga do Estado, uma instrução pública ofertada pelo próprio Estado monárquico, né? Então, Silva, Amorim e Saviani vão se basear nesses marcos, ou seja, na forma de organização das práticas pedagógicas e da educação ao longo do tempo, para fazer a sua periodização e o seu recorte. De maneira distinta, nós temos a periodização de Ribeiro, né? Ribeiro, 1995, ela já mais influenciada por uma história econômica, ela vai fazer um outro tipo de periodização. Ela vai concordar
com os demais, com um marco de início e de término. Então ela vai colocar que começa em 1549 com a chegada dos jesuítas, e o período colonial da história da educação colonial termina em 1808, com a chegada da família real, igual com o outro. Mas observe que ela só vai ter 2 marcos temporais: a fase jesuíta e a fase pombalina. Isso porque, como a referência de periodização dela é uma referência econômica, ela vai utilizar a consolidação do modelo agroexportador dependente. Então ela vai dizer que este período ele é marcado justamente por isso, pelo Brasil colônia estar em uma fase econômica que é a da consolidação do modelo agroexportador dependente. Então você veja, é o mesmo recorte temporal, é a mesma em marco de início e marco de final, mas a periodização, a referência como aquele tempo vai ser dividido é distinto. Aqui, pela organização da educação brasileira e suas práticas pedagógicas, e aqui devido às suas relações econômicas. E aí, que outras formas de periodização a gente pode ter? Comenta aqui embaixo e diz que outras maneiras a gente pode organizar, dividir, periodizar esse tempo, que é a história do Brasil colônia em relação à educação. Dito isso, a gente agora vai passar a discutir a fase heróica. Nós vamos nos guiar também pelo de Silva e Saviani, e vamos tentar isso porque o nosso objetivo hoje é caracterizar essas práticas pedagógicas e compreender como é que elas atuavam, né? E aí eu trouxe para vocês uma figura, uma imagem. Aqui eu escolhi um quadro, né? Uma pintura, partida de Estácio de Sá, quadro de Benedito Calixto, onde o padre Manuel de Nóbrega está benzendo a esquadra que vai combater os franceses. Essa imagem foi retirada da Wikimedia Commons, que é a base de imagens da Wikipédia, né? E aqui já fica uma dica: explorem a Wikipédia. A Wikipédia, ela tem suas limitações, mas ela é uma rede extremamente eficiente e muito bem elaborada de conhecimentos que circulam, principalmente imagem. Trabalhar a imagem em sala de aula ou na pesquisa histórica é muito difícil, justamente porque muitas vezes você não tem as referências, os dados historiográficos daquela obra que possibilitem você fazer uma análise concreta dela, né? Você não tem muitas vezes o contexto de formação daquela obra para poder analisar. Na Wikipédia, através do ficheiro, né, que está na Wikimedia Commons, você consegue uma série de dados, como a autoria, o ano de produção, o tipo de suporte em que ela está, o local onde ela está guardada, e é sempre imagens muito bem definidas, com definição muito boa, que dá para você utilizar em sala de aula e também na sua pesquisa, por que não? Não é verdade? E aí eu trouxe esse recorte para a gente analisar um pouco dessa chegada dos jesuítas. Então, quem são esses jesuítas? Os jesuítas são religiosos da Ordem da Companhia de Jesus. O que é essa Companhia de Jesus? A Companhia de Jesus é uma ordem religiosa que foi criada por Santo Ignácio de Loyola, que era um ex-soldado que, quando participando de uma das várias guerras que aconteciam naquele período, ele se machuca, fica enfermo de cama por vários meses, e nesse período ele então entra em contato com a religiosidade, com a Bíblia, com a Igreja Católica, e começa um processo de expandir a sua espiritualidade. E aí ele larga o exército e começa o seu caminho para o sacerdócio. E nesse caminho para o sacerdócio ele vai sempre se aprofundando e chega a escrever um manifesto, na verdade um manual chamado Exercícios da Espiritualidade, ou Exercícios Espirituais. O exercício de espiritualidade, ou exercício espiritual, ele uma série de ações, de dicas
podemos assim dizer, né? Para que você desenvolva a sua espiritualidade durante as semanas. E nesse contexto, o que está acontecendo na Europa nesse momento? As reformas protestantes. E a igreja começa então um processo de contra-reforma ou reforma católica, no sentido de tentar reaver o espaço que tinha perdido e expandir um pouco mais a fé católica para o mundo. Imbuído desse espírito e desse contexto, Ignácio de Loyola então começa a construir a Companhia de Jesus, justamente com a missão de levar a palavra do cristianismo católico a todas as partes do mundo e também a obedecer piamente ao Papa e combater os hereges protestantes. Então a Companhia de Jesus ela vai surgir nesse período com esse intuito, com essa tentativa de você impedir o avanço católico e alcançar as áreas mais extremas, né? Eles vão se declarar o exército de Cristo, um corpo da igreja preparado para lutar contra as heresias, mas não apenas uma luta física, principalmente uma luta intelectual. Então os jesuítas eles vão ficar conhecidos pela sua intelectualidade, eles vão amadurecer e expandir a intelectualidade católica e todas as suas discussões. Dentro desse cenário, eles então vão começar um projeto de ajudar a expansão da fé católica nos lugares mais extremos. Então a Companhia de Jesus manda os seus ordenados, né, ou os seus irmãos, para várias partes do mundo, entre elas a América. Eles inclusive vão mandar alguns para a China, Japão, Ásia, Índia. Vai ter jesuíta em todas as partes do mundo praticamente, porque ele tem essa missão da expansão da fé católica. Aqui no Brasil, eles vêm justamente fazer a expansão da fé católica e trabalhar com os gentios da terra, como eram conhecidos os indígenas, né? A ideia era converter esses indígenas à fé católica e também mapear, tentar entender, compreender essa dinâmica e criar padres, ordenar padres indígenas. Essa é a ideia inicial. Aqui esse quadro ele é bastante emblemático porque aqui a gente vê duas figuras jesuítas de extrema importância. Uma é o Manuel de Nóbrega, né? Aqui na parte ampliada vocês podem ver. O Manuel de Nóbrega é o que está em pé e ele está abençoando quem? Padre José de Anchieta, né? E está abençoando ele que vai acompanhar uma expedição para combater os franceses, que eram o quê? Eram protestantes dentro dessa lógica, né? Então esse quadro aqui, ele é um quadro do século XIX, então ele não é uma fonte primária, né? Não seria uma fotografia, ele é feito posteriormente, né? Pelo Benedito Calixto, que tem no seu histórico do século XIX, que ele vai tentar sempre construir e retratar imagens históricas do Brasil. Então, Proclamação da República, a chegada dos jesuítas e outros fatos históricos importantes, ele vai sempre tentar retratar. E isso já no final do Império e início da República, porque é justamente neste período que você está tendo uma formação da identidade nacional, e essa formação da identidade nacional vai sempre recorrer ao português para criar o vínculo dele com a Europa, né? Essa descendência europeia do Brasil, essa representação europeia nas Américas, e aí essa construção dessa nacionalidade brasileira, onde você valoriza muito mais o português empreendedor e desbravador do mundo, está justamente ligado a essa série de criação de imagens históricas posteriores, né? Essas fontes, nesse caso, fontes de segundo grau para a história colonial, para resgatar essa imagem do Brasil nacionalista, do Brasil europeu, do Brasil fruto de Portugal.
Então essa imagem é bastante emblemática, por isso que eu trouxe, porque tem vários elementos que a gente pode trabalhar. E antes que eu me esqueça, aqui nós temos um QR Code, e esses QR Codes eles escondem fontes históricas, né? Esse QR Code aqui, você, com qualquer leitura de QR Code que tiver no seu celular, é só baixar, o mais simples que tiver, vai ler, e você vai clicar nele e você vai ter acesso então ao e-book do livro do Exercício da Espiritualidade de São Ignácio de Loyola, que foi transformado em e-book para você ter um contato com uma fonte primária, né? Uma fonte do período que está sendo construído. Ok? Vamos continuar? Então, que sociedade é essa? Qual era o objetivo social da vinda dos jesuítas para cá? Aqui eu trouxe um trecho de Ribeiro que está citando Matos, né? E ela coloca o seguinte: dele dependeria, ou seja, do jesuíta dependeria o êxito da arrojada empresa, ou melhor, dele dependeria, ele é o indígena, do indígena dependeria o êxito da arrojada empresa colonizadora. Veja só, aqui já tem uma ideia importantíssima sobre a colônia. A colônia é sempre vista como uma empresa que visa o lucro, pois que somente com a aculturação sistemática e intensiva do elemento indígena aos valores espirituais e morais da civilização ocidental e cristã é que a colonização portuguesa poderia lançar raízes definitivas. Então, o que ele está querendo, o que Matos e Ribeiro, através de Matos, está querendo dizer aqui? Ela está querendo dizer que é graças aos jesuítas que você vai ter a docilidade desse indígena e a garantia do sucesso da colonização. Então, a função social da educação pelos jesuítas é uma educação civilizadora, é uma educação que vai visar você docilizar esse indígena, incluí-lo no seio da sociedade, mas incluí-lo sempre como um subalterno, né, dentro da sociedade portuguesa, como um subalterno, para que a empreitada colonializadora sempre seja mais ativa. E aqui a gente tem um pouco das metodologias que são utilizadas pelos jesuítas, né? Essa primeira fase é uma fase bastante interessante, porque os jesuítas, principalmente o padre Manuel de Nóbrega, ele vai investir em metodologias bastante interessantes para atrair esse indígena. Então, as metodologias utilizadas para a instrução, segundo Silvia Amorim, tem, nas primeiras letras das crianças indígenas, você vai ter práticas teatrais, cânticos, músicas, catecismo dialogado, memorização repetitiva. Você vai ter um conjunto dinâmico de didáticas sendo utilizadas para esse povo, principalmente para ensinar a língua portuguesa, né? Olinda vai falar que o ensino da língua portuguesa era extremamente crucial nesse momento para estabelecer a comunicação e a dominação sobre o indígena. E qual era o currículo que se tinha dentro desse período? Era ensinar a língua portuguesa falada, a doutrina católica através do catecismo, a ler e escrever, a música, a agricultura, ou seja, um ofício que poderia ser a agricultura, né? Não só os jesuítas vieram para cá, houve também outras ordens religiosas que vieram para cá, como os dominicanos, os franciscanos, as carmelitas. Os franciscanos desenvolveram trabalhos também de formação de mão de obra, né? Enquanto os jesuítas investiam na agricultura, os franciscanos investiam na marcenaria, por exemplo, ensinando os indígenas a construírem. E veja, tanto a agricultura quanto a marcenaria são ofícios que eram necessários para o processo de colonização, para a produção de alimentos e também para dar suporte para a construção
de locais e instrumentos que permitissem a posse da terra, a permanência nela, a construção de fortes, casas e outros empreendimentos. Então a gente tem essa visão geral. Acontece, os jesuítas nesse início vão ter essa visão mais liberal, com essas metodologias, essas práticas pedagógicas mais soltas e liberais. Contudo, no período posterior, de 1599 a 1759, a Companhia de Jesus ela vai adotar uma postura mais conservadora, no sentido de mais rigidez, com o Ratio Studerium. O que é o Ratio Studerium? Ele é um documento que diz como é que os jesuítas devem ensinar e como os jesuítas devem aprender. Ele foi baseado na experiência da Companhia de Jesus em Roma. E ela vai acabar sendo adotada por todos. Vai ser quase que uma obrigação de todos os jesuítas seguir à risca o Ratio Studerium. Isso vai acabar com a experiência anterior, que era uma experiência inovadora, uma experiência com práticas diversificadas, com teatro, música, com um lúdico. E agora vai ser substituído por uma prática que a gente vai considerar mais tradicional, né? Mais repetitiva, mais erudita e muito mais voltada para o filho do colono branco, rico, a elite local que está se formando, do que propriamente para os indígenas e os mais humildes, né? Esse QR Code aqui, ele está levando você justamente a conhecer um pouco da Ratio Studerium através do memorial do funcionalismo público, né? Tem um memorial da administração pública brasileira e lá eles têm um verbete tratando da Ratio Studerium. E você também, através desse QR Code, você vai poder conhecer um pouco mais do Ratio Studerium, porque tem a versão em latim dele, né? Então é só ir no QR Code que você vai ter acesso a essas informações, essas documentações interessantes. Vamos continuar? Qual é a ideia? Se lembra que no início a ideia era converter os indígenas para aumentar a fé católica, conseguir transformar alguns indígenas em sacerdotes e, com isso, concretizar a colonização. Só que à medida que o tempo foi passando, eles foram vendo que os indígenas a maioria dos indígenas não estava conseguindo se converter para o objetivo que eles queriam. Os indígenas se convertiam ao catolicismo, sim, mas não viravam clero, não viravam parte do clero, ou padre na maioria das vezes. Então isso já fez com que eles tivessem que mudar os planos, já que os indígenas não eram tão receptivos a se tornarem clérigos, a se tornarem padres. Eles começam então a investir na formação da elite local e a limitar a ensinar o catecismo e a língua portuguesa ao indígena e aos outros grupos sociais menos abertos. Tanto que Olinda vai colocar que são dois grupos. Um grupo é catequizado e o outro grupo é instruído. Todos são catequizados, mas só a elite é instruída. Instruída em quê? Instruída nas humanidades, na filosofia e na teologia. E, posteriormente, eles poderiam evoluir, né? E ir para a Europa, para Coimbra, principalmente, para fazer o ensino superior, né? Lembrando que os jesuítas lá na Europa já eram especialistas no ensino secundário, e não nas primeiras letras, né? É aqui no Brasil e nas Américas que eles vão se enveredar pelas primeiras letras. Aqui eles estão voltando àquela prática anterior do ensino secundário, né? As práticas pedagógicas eram os mais tradicionais possíveis. Ribeiro, inclusive, vai chegar a afirmar que a Ratio era contra a inovação e desencorajava a inovação. Inclusive, recomendava que se o docente fosse chegado a modernidades, a diversidade ou a inovações, que ele deveria ser afastado da sala de aula porque ele era um perigo para o docente. Então, você vê a discrepância entre o modelo anterior e este. Aqui é uma sistematização para a gente tentar ver
as diferenças entre o que era proposto por Padre Nóbrega lá no início, quando eles chegaram aqui no Brasil, e como se tornou com a Ratio, né? Então, nós temos aqui, isso aqui é um esquema que eu adaptei da Ribeiro, né? Então, você tem o Padre Nóbrega, ele tinha um currículo mais voltado para humanidades, mais voltado integral para o desenvolvimento humano. Então você tinha o ensino da língua portuguesa, da fala da língua portuguesa para os indígenas, o catecismo. Aí opcionalmente você tinha o canto ou a música instrumental para aprender, ler e escrever, os ofícios, né? E aqui a agricultura é o principal ofício, o latim, e quem desejasse poderia continuar os estudos na metrópole. Já com a Ratio, né, que é voltado para a elite, você vai ter o ensino de humanidades, filosofia, teologia, e quem desejar iria continuar os estudos na metrópole, né? Então você veja aí a diferença do plano do Padre Nóbrega para a implantação do Ratio. Isso causou uma série de conflitos internos, né? Até porque a metodologia do Padre Nóbrega estava dando bastante resultado, né? Era uma metodologia mais adequada às Américas, às necessidades da América. Essa Ratio aqui é mais uma metodologia que foi transplantada da Europa para cá e não atendia às demandas e às necessidades do Brasil, propriamente dito, mas apenas da elite e não de toda a população. Tanto que com isso daqui eles só conseguiram alcançar 0,5% da população, né, que conseguia entrar nesses colégios. Lembrando que a população negra vai ficar excluída desse processo. Só vão começar a se preocupar com a educação negra, com a educação dos escravizados, a partir de 1550 em diante. Antes disso não havia essa preocupação. E lembrando que isso tudo aqui é sempre formação para os homens. As meninas recebiam formação mais voltadas para o catecismo e o dogma católico, né, a doutrina católica, e para os afazeres domésticos. Prosseguindo. Aqui eu trouxe uma frase desse jovem senhor aqui, que é Caio Prado Júnior, um importante sociólogo e historiador brasileiro, que ele vai sintetizar o papel e a importância dos jesuítas na colonização. Ele, nessa obra, que é a Evolução Política Brasileira, ele vai dizer: o papel dos jesuítas na colonização do Brasil e na América em geral ocupa um lugar de destaque e sem precedentes na história das missões cristãs. Ninguém ignora qual tenha sido a parte dos missionários na obra de penetração ocidental entre os povos mais primitivos. São eles que formam na vanguarda, preparando o terreno para a domesticação dos naturais. Assim foi na Europa Oriental, com os frades do século XV e XVI, e assim é hoje ainda entre as populações asiáticas e africanas. Antes dos capitais europeus ou norte-americanos aparecer o crucifixo dos missionários, né? Então, essa é a importância de preparar o terreno para as ideologias que vão vir, e aí utiliza-se da religiosidade e do arsenal dos jesuítas para tanto. E aí a gente chega no período pombalino, né? Novamente um QR Code para vocês acessarem alguma documentação, né? O período pombalino vai de 1759 a 1809. Ele vai se caracterizar principalmente pela expulsão dos jesuítas, né? E vai acontecer principalmente por conta do Marquês de Pombal, né? Aqui você tem um retrato do Marquês de Pombal, né? De um autor desconhecido. O Marquês de Pombal, como ficou mais conhecido, mas o nome dele era Sebastião José de Carvalho e Melo, né? Ele era Marquês de Pombal e Conde de Oeiras, ele vai começar
projeto de desenvolvimento econômico para Portugal. Portugal, embora fosse a metrópole, ela estava em uma situação economicamente muito ruim. E ele vai se inspirar nos ideais ingleses e vai ter como meta a industrialização inglesa e todos os conhecimentos que estão vindo ali das revoluções gloriosas, do iluminismo que está surgindo nesse período dos ilustrados, para pensar uma Portugal industrializada, uma Portugal moderna. E aí o plano para melhorar a economia dele era justamente se passava por você fazer o desenvolvimento cultural da sociedade portuguesa. E isso levaria a uma série de reformas. Entre elas, uma reforma educacional, com a expulsão dos jesuítas. Ele vai dizer que os jesuítas eles têm um projeto próprio, um projeto próprio de controle, e que esse projeto muitas vezes não condiz com o projeto da coroa, que há um descaminho, que os jesuítas estão servindo muito mais à igreja do que ao rei. E aí eles também vai ficar de olho nas riquezas que os jesuítas vão adquirir ao longo do tempo, as terras, os escravos, e vai utilizar justamente essa ideia de que os jesuítas não estão colaborando para o desenvolvimento do reinado, mas estão a serviço dos seus próprios interesses, para expulsar os jesuítas de Portugal e, claro, efetivamente também do Brasil, e tomar os seus terrenos. Essa imagem aqui, que também foi tirada da Wikipédia Conos, é interessantíssima, porque você tem aqui uma série de características que vão marcar o Marquês de Pombal. As letras, a importância do estudo, da racionalidade, o Estado acima da igreja, e aqui no fundo você vai ter a Universidade de Coimbra. Então você tem aí um conjunto de signos, de símbolos representativos aqui nessa figura. Então, qual era a proposta do Marquês de Pombal? Ele desejava alcançar o grau de desenvolvimento econômico da Inglaterra e, para isso, formulou um plano de mudança econômica que passava por modernizar a cultura da sociedade portuguesa. Ele, em termos de práticas pedagógicas, não vai se alterar tanto à fase anterior do Rátio. O que vai mudar? Vai mudar mais a forma de organização. Se antes você tinha aquela estrutura curricular mais robusta e toda alinhada em conjunto, você agora vai ter as aulas régias, que serão disciplinas avulsas, ministradas por leigos, não mais por padres, e completamente organizado e mantido pelo Estado com o auxílio de subsídio. Ele vai criar um imposto, que é o subsídio literário, que é destinado justamente à instrução pública. Então, a instrução que antes era financiada por Estado, mas era aplicado pela Igreja, agora vai ser financiado pelo Estado e aplicado pelo próprio Estado. Ele vai colocar algumas carteiras como a oratória, ou seja, o currículo dele vai passar a ser a oratória, o grego, o hebraico e o latim. O que acontece é que não é bem sucedida essa empreitada, uma vez que vai faltar professores, vai faltar profissionais capacitados tanto em Portugal, mas principalmente no Brasil, que levem a cabo esse planejamento. E de início, esse imposto que ele cria, o subsídio literário, vai demorar um certo tempo para atender às demandas de toda a população, para suprir para atender às poucas pessoas que têm acesso a essa instrução pública, na sua maioria filhos dos colonos, brancos, ricos ou de classe média, E quando o Marquês de Pombal acaba saindo do poder, com o que ficou conhecido como a viradeira, que é a saída dele do poder e toda a tirada de tudo que ele tinha montado, os professores vão ficar praticamente na miséria. Vai ter professor que vai ficar meses e até anos sem receber salário, E é interessante que nessa postura
da construção do leigo e do professor leigo, é aí que também vão começar a se fazer os concursos públicos para professores, né? Dentro desse processo. Camargo vai inclusive mostrar o quanto isso foi fracassado, que após 20 anos da promulgação da Lei de Instruções de 1759, da expulsão dos jesuítas, para atender toda a província da Bahia, você só tinha 2 professores concursados. Então veja, né? E nem tudo foram flores. Essa reforma ilustrada também começou a caçar aqueles professores que não tinham habilitação para ensinar, quanto eles também caçavam os professores que utilizavam livros proibidos, livros que iam contra a monarquia ou contra os ideais monárquicos, né? Então você tinha essa contradição. Era das luzes, buscava o esclarecimento, mas perseguia aqueles que tinham ideias antimonárquicas. E agora, para concluir, né, eu tenho um desafio para você. O desafio é o seguinte: você postar uma foto ou um vídeo que mostre a influência, a permanência e as rupturas dessas práticas pedagógicas do período do Brasil colonial e as atuais, né? Então você vai escolher uma foto ou um vídeo e vai mostrar nessa foto ou nesse vídeo que você selecionou continuidades e rupturas. O que continua de lá para cá, o que mudou, o que a gente herdou disso tudo, dessas práticas pedagógicas desse período colonial, né? E o que a gente já superou. E aí não esquece de marcar o @unifacex.ed e colocar as hashtags Educação em Sociedade, Educação, História e Educação. E eu preparei para vocês um simulado, né, para vocês verem mais ou menos como é que isso cai em concurso público, no ENAD e em outras circunstâncias. E preparei um gamezinho de revisão, o Revigame, né? Lá vocês vão poder testar um pouco do que aprenderam na aula de hoje. Aqui